Mateus capítulo 5, vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Nando pode colocar para nós, Mateus capítulo 5. Ok? Todos acharam? Mateus capítulo 5, versículos 13 em diante. Ok? Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Está escrito assim: vós sois, vamos ler junto? Vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, como irá salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Amém. Jesus aqui ensinando após o monte que ele dá, o sermão que eles dão no monte, falando sobre as bem-aventuranças, né? Ele começa a falar sobre os discípulos, comparando os discípulos a dois elementos fundamentais da vida, né? Ao sal e à luz, ok? Ao sal e à luz. Então a gente entende que cada discípulo de Jesus, ele representa nesse mundo as propriedades, os benefícios para esse mundo que o sal traz e que a luz fornece. Então, quando a gente chega no reino de Deus, a gente entende, né, que o mundo espiritual, ele nos detecta, ele nos entende como alguém que é muito importante. Jesus falando para os discípulos diz: vocês são o sal da terra. A importância que vocês têm nessa terra. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode até não imaginar ou não entender a importância que você tem no lugar onde Deus te colocou. O quanto você é necessário. E deixa eu dizer, tudo que é muito importante, tudo que é necessário quando falta, faz muita falta. É ou não é? Tudo que é importante quando falta, faz muita falta. Aquilo que não tem importância, que tanto faz como tanto fez, se tiver, ok, mas se não tiver, não atrapalha no processo do andamento das coisas, é ou não é? Então Jesus diz: vocês são sal da terra. E vocês são luz do mundo. Então vocês têm uma importância muito grande para esse mundo. Jesus começa falando: o sal, quando ele se torna insípido, para nada mais serve. Olha para você ver, ao nível de importância, ao extremo do nível de desprezo. Porque o nível de importância que uma pessoa tem é o nível de desprezo que ela gera. Você sabia? Quando um homem de alta posição, extremamente necessário num governo, em uma família, uma representação moral e ética diante da sociedade, quando ele falha, gera um nível grande de desprezo. É ou não é? O escândalo de alguém que está numa posição elevada machuca, fere muitas pessoas. Então Jesus disse: vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Jesus está dizendo a mesma necessidade, a importância que vocês têm. Quando vocês pararem de exercer o seu papel, será grande também o desprezo. A gente já falou aqui muitas vezes, algumas vezes legítimos e outras não legítimos. De alguém que já disse: eu não vou à igreja por causa de alguma pessoa que deu um mau testemunho e eu presenciei. Algumas vezes é legítimo,
Outras vezes não. Outras vezes pode ser apenas uma desculpa dessa pessoa pegando um erro banal, umas circunstâncias e potencializando para afirmar a si mesmo e aos outros porque ela não busca Deus e porque ela não quer nenhum compromisso com Deus. Está falando quando o sal se torna insípido, o que é? Ele perde o seu sabor. Ele perde as suas propriedades, a sua eficácia. Ele para nada mais serve a não ser lançado ao chão, ser pisado pelos homens. Aquilo que era tão precioso e que estava em um lugar guardado como algo precioso, de repente é arrancado daquele lugar e jogado ao extremo da desnecessidade e do desprezo, que é ao chão para ser pisado pelos homens. Isso mostra o quanto eu e você somos importantes para este século e esse mundo que nós vivemos. Você é sal da terra. Para que o sal? O sal esteve presente durante a Bíblia, durante todas as alianças feitas entre homens e entre o Senhor, no decorrer de toda a Bíblia, amém? Todo ato de aliança, de compromisso, envolvia o sal da aliança. Então, quando a Bíblia fala que vocês são sal da terra, Jesus está dizendo, vocês são pessoas de aliança. Vocês são pessoas de compromisso. Vocês são pessoas de idôneas. Vocês são pessoas de palavras. Vocês são pessoas que sim, sim e não, não. Jesus disse que na nossa boca precisa estar sim ou não. O intermédio entre essas duas coisas é maligno. É um sim que não é não e um não que não é sim. Então está dizendo, vocês são pessoas que têm aliança. Tem aliança com a família. Tem aliança com a liderança que Deus colocou na tua vida. Tem aliança com os liderados que Deus colocou na tua vida. Você tem aliança e tem compromisso com os seus amigos. Você é uma pessoa que se pode confiar, porque você é um homem e uma mulher de aliança. Você é alguém que começa a trabalhar em uma empresa e você cumpre com seus compromissos. E os seus chefes podem ficar descansados que você vai estar lá. E o dia que você for sair, você vai avisar para eles antecipadamente. Você é uma pessoa de aliança. Vocês são sal da terra. O sal também tem uma propriedade muito importante, que é de dar sabor às coisas, amém? Dá sabor. Então, geralmente, uma comida que você vai comer, ela pode ser muito boa, o ingrediente pode ser muito bom, mas quando falta o tempero, você fala, faltou sal, faltou tempero, né? Geralmente, comer sem sal é mais um castigo do que um benefício, não é? Você vai no médico, você está mal, e ele fala assim, corta o sal. Você fala, meu Deus, vou ter que cortar o sal. É meio tipo assim, uma privação, né? Vou ter que tirar o sal da comida. Sal zero. Até que se estabeleça, você vai tirar todo o sal. Então o sal dá sabor para as coisas. Jesus está dizendo, vocês vão ser o sabor desse mundo amargo. Jesus está dizendo, onde você chegar tem amargura, você vai entrar com sal. Tem aquela coisa que não é e nem é. Aquela coisa, como que fala, sem sabor, insosso, isso, palavra muito boa, insosso, né? Você chega ali, você é o sal, você dá sabor aos relacionamentos. Você chega na sua casa, você dá sabor. Você chega no teu trabalho, fica saboroso. Aonde você entra, você traz sabor. Jesus está dizendo, vocês vão ser o sabor da terra. Não sei qual sabor que você gosta. Eu gosto do sabor de laranja, sabor de pêssego, sabor baunilha, chocolate. Você vai dar sabor às coisas, amém? Então o sal tem esse benefício de trazer sabor aos alimentos.
Eu vou dizer uma coisa, não é a qualidade da carne em si, ou do alimento, mas é o tempero que ele leva. O tempero transforma a comida ou não transforma? Transforma. Às vezes pega um cozinheiro-chefe, ele pega a mesma cenoura, ele pega o mesmo negócio, e ele faz um prato e você... Que saboroso! Esse prato, que cenoura saborosa, né? Meu Deus, que repolho maravilhoso, que carne maravilhosa. Ele dá sabor. E uma coisa do sal é que muitas vezes ele não cobra em si um reconhecimento. Porque, olha para você ver, quando você tempera, faz uma macarronada bem temperada, ninguém diz, nossa, que sal gostoso. É ou não é? Você não pega aquela picanha bem temperada e você, nossa, que sal gostoso, onde você compra esse sal? Não é? Essa é uma característica do sal, ele dá sabor e não cobra reconhecimento. Porque ele lança reconhecimento para o elemento que ele está dando sabor. E você diz, que macarronada deliciosa, hein? Mas porque ela está bem temperada. Uau, que comida foi essa que você fez? É isso, irmão. Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, ao ponto que vocês vão dar sabor às coisas, mas vocês vão saber sair de cena e deixar o reconhecimento para outras pessoas. Que vocês não vão ser egoístas, de que tudo que vocês fizerem, vocês vão procurar ser reconhecido por aquilo que fez. O reconhecimento virá naturalmente, sem que você exija ser reconhecido. Pessoas que muitas vezes estão fazendo as coisas, mas estão doidos por reconhecimento, não entenderam o que são sal. Pastor, foi eu que limpei, hein? Foi eu que limpei. Olha, foi eu que fiz. Foi eu que fiz. E de repente, por um incidente ou por um desatento, passou batido, a pessoa fica magoada, machucada. Nunca mais eu faço. Ninguém reconhece nada do que a gente faz. Não entendeu o que é sal. O prazer do sal é dar sabor e não ser reconhecido, irmão. Porque o reconhecimento virá naturalmente. Não tem como você plantar e não colher. Não tem como você fazer o bem e receber o mal. O que você planta, você colhe. Outra coisa, o sal sempre busca o reconhecimento de Deus. Você, como homem ou mulher de Deus, o seu principal reconhecimento vem do Senhor. Para tudo que você faz. Então, o sal dá sabor. Seja alguém que dê sabor aos lugares aonde você chega. Amém? Seja alguém que possa favorecer que a vida de uma pessoa seja menos insossa, né? E que você possa trazer a vida dela e depois você possa sair e fazer ela se sentir bem, sem que ela se torne dependente de você. Amém? Sem que você exija que ela te reconheça o tempo todo. Sem que você exija que ela tenha que devolver o que você fez para ela. Olha, eu fui para você, mas estou esperando, hein? Estou esperando a troca. Então, dá sabor. Uma das propriedades do sal. Outra propriedade do sal é curativo. Ele cura. Hoje nós não usamos isso, nós temos hoje uma medicina avançada, você faz pomada para tudo. Mas antigamente, não tão antigamente, porque era no meu tempo ainda, né? De criança, né? As avós aqui, quem lidou com as avós, né? Que pegavam, as bisavós que pegavam um monte de mato lá, macetava, e colocava sal. Eu me lembro de muitos machucados que eu tive, não foram poucos, né? Foram muitos, né? Morava no sítio, correndo para cima e para baixo, subindo em árvore, descendo de árvore, pulando no rio. Era corte, era machucado o tempo todo. A minha avó, ela pegava, até minha mãe fazia isso, pegava umas folhas de uns matos lá que eu não me lembro, era de picão, né? Picão, folha de picão. Ela macetava a folha de picão, esquentava e colocava sal, misturava sal naquela folha e fazia uma bandagem e amarrava no lugar onde tinha machucado. E aquilo curava. Não sei se era naturalmente com o termo, mas curava, entendendo? Né? Curava. Com sal. Então o sal tem a propriedade de combater as
Bactérias. Então cura. Jesus diz, vocês serão cura para a vida de outras pessoas. Nós não temos a chamada para adoecer as pessoas, irmão. Quando você chega perto de uma pessoa, ela já está com um problema, seja a solução, não seja o aumento do problema dela. Quando você chega perto de uma pessoa e ela está passando por uma fase difícil da vida dela, não tem por que você acrescentar dificuldade à fase difícil da vida dela. Seja cura para a alma dela. Seja cura para aqueles que estão feridos. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, Deus cura fulano, cura ciclano. Sim, é válida a oração, mas você tem que entender que o instrumento dessa cura é você. Às vezes alguém está lá na casa dele, está passando um período difícil, tudo bem você orar para que Deus vá e cure ela. Mas Deus quer usar a tua vida. Porque se você não for lá conversar com ela, se você não for levar uma palavra para ela, a sua oração não vai ter ação. Você apenas orou, mas não completou a oração. Porque Deus me usa para ser um instrumento do Senhor para poder trazer cura na vida daquela pessoa. Então o Senhor usa homens para curar homens. O diabo usa homens para ferir, mas Deus usa homens para curar. Onde você foi ferido também é o lugar da sua cura. Homens te feriram, homens também vão te curar. O que nós vemos hoje? Pessoas que foram feridas e começam a se isolar de pessoas, não entendendo o que é o sal. Você é sal. Você tem essa capacidade de Deus para ser um instrumento para a cura de outras pessoas. Amém? Outra coisa, o sal tem uma propriedade de conservar. Ele não permite que estraga. Uma carne, quando você quer conservar uma carne, o que é que você faz? Salga ela. Salga ela até o ponto que as bactérias não conseguirão agir. Os organismos que fazem com que aquela carne entre em decomposição não conseguirão ser ativados. O sal vai fazer com que ela conserve. Outra coisa que Deus quer usar nossas vidas como sal da terra, para que você seja um conservante de Deus no lugar onde você chegar. Amém? Você sabe por que esse mundo não se estragou ainda? Por causa do sal de Jesus que está na terra. Tem lugares, irmão, se você sair, estraga. Se você entender que você é o sal, estraga. Mas se você está ali, Deus trará conservação. A misericórdia dele vai estar atuando naquele lugar para que aquele lugar não seja destruído. Quando Abraão foi interceder por Sodoma e Gomorra, ele começa uma oração. Deus iria mandar um castigo sobre aquela cidade, aquelas duas cidades, por causa da perversidade que havia chegado ao limite tolerável. E Abraão começa a interceder ao Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Diz, não, por causa dos 50 não destruirei. Ele viu, falou, Senhor, eu falei demais, não tinha 50. Se tiver 30, Senhor, e por causa dos 30 não destruirei. Ele foi ver, observou, ela não tem 30. Se tiver 20, Deus, por causa dos 20, não, 10, tá? No final de contas, meu irmão, não tinha ninguém. E Deus diz, por causa de 10, por causa de 5, eu não vou destruir, porque esses 5 vão ser meu conservante para que eu não traga destruição. Então, aonde Deus te colocou por um motivo. Para que não reine a destruição, mas que venha a restauração. Então você, como sal da terra, ajuda a conservar, não deixa estragar as coisas, amém? Mas antes você se torna um instrumento de restauração aonde você passa. Querido, se você é verdadeiramente sal, você vai ser um restaurador, amém? Restaurador de veredas, restaurador de caminhos, um instrumento de restaurador para pessoas. Então, sabe, por isso que Jesus disse, vocês são sal da terra. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Ora, aí sabe que Jesus é a luz. Jesus é a luz. Mas se Jesus está habitando em você, o que você se torna? Luz. Você se torna portador dessa luz. E como você é portador dessa luz, aonde você for,
a luz vai estar. O que a luz faz, irmão? A luz é o elemento necessário para dissipar as trevas. E você sabe que não existe trevas. A escuridão é a ausência da luz. Por que que existe trevas? Porque a luz não está atuante. Então, Jesus está dizendo, o mundo está em trevas porque as luzes estão se escondendo. E quando Jesus começa a falar sobre a luz, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está falando, é impossível uma cidade edificada sobre um monte não ser vista. De onde você olhar, ela vai ser vista. Você sabe por que as cidades elas serviam naquele tempo? Pensa, não tinha GPS, irmão. Não tinha luz elétrica. Quando o viajante que estava perdido, ele olhava ao longe e via uma cidadezinha edificada sobre um monte nas alturas, aquilo era um alento de socorro para ele, dizendo, eu estou encontrando a direção. Eu sei para onde ir. Então você vai ser um alento para as pessoas que estão perdidas, de repente elas estão olhando, não sabem para onde vai, não sabem se vai para a direita, para a esquerda, segue à frente ou retorna. Estão perdidas, de repente elas olham ao longe e veem uma cidadezinha edificada sobre uma montanha e ela pode ver aquela luz. Então tem pessoas que quando vão olhar para você, elas vão se encontrar na vida, porque elas vão ver a luz de Jesus que está brilhando na tua vida. Estou começando a ter um raio de esperança na minha vida. Gente, tem pessoas que conversam com você que traz esperança para a tua vida. Traz ou não traz? Às vezes você está down, está para baixo, está pensando em desistir, mas você encontra uma pessoa que é luz. Ela te dá direção. Só de ela conversar com você, ela transmite para você um senso de esperança. Você não sabe explicar. Você já conversou com alguém? Tem gente que tem esse falar meio místico, né? Uma vez eu estava na fábrica, eu trabalhava, eu conversei com um rapaz, ele era radialista, ele foi radialista da Jovem Pan, rapaz. Ele tinha uma voz assim, falei, cara, o que você está fazendo aqui? Fazendo parafuso. Ele conversava com você, César. Eu falei assim, rapaz, que vozeirão, mas uma voz bonita, mano. Ele falou, cara, eu já fui radialista da Jovem Pan. Por que você saiu de lá? Porque eu estava mergulhado em trevas, sabe? Minha vida tinha perdido sentido, eu não sabia mais por que eu estava. E ele não deu tantos detalhes, mas eu disse, às vezes eu prefiro estar atrás de uma máquina, colocando parafuso, que eu tenho mais paz. E ele chegava para mim e falava assim, rapaz, eu vejo uma luz na tua vida. Eu falei assim, uau, repete. É. Eu vejo uma luz na tua vida. Eu não sei, rapaz, eu olhei para você assim, eu vi uma luz na tua vida. É? Eu falei assim, Sabia não? Que eu tinha essa luz, não? Né? Tem uma áurea assim, né? Mas o que é isso? Às vezes pode ser um pouco místico, um pouco meio ali misturado com algumas coisas, né? Mas é uma realidade espiritual que nós não vemos aos nossos olhos nus, naturais, né? Mas há uma luz. O que é essa luz? Dá senso de direção. Jesus está dizendo, não pode esconder uma cidade iluminada sobre um monte. E ele está falando sobre aquilo que não se pode fazer. E nem se acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, uma lâmpada, para colocá-la debaixo do alqueire. Antes tem que estar acima. Escondido não pode. Porque a função daquela lâmpada, o objetivo dela, é iluminar a casa. Então não pode se esconder. Antes tem que colocar num lugar alto da casa para que ilumine toda a casa. Então o que acontece? Existem pessoas que são luz, mas estão se escondendo por debaixo do pseudo-sentimento de incapacidade. Quem sou eu para fazer? Enquanto você está dizendo quem sou eu, tem pessoas que estão precisando de luz e não estão recebendo luz. E você está guardando a luz debaixo de um caixote. Colocar debaixo da mesa. Qual o objetivo de você acender uma lâmpada e colocar debaixo da mesa? Escondido? É assim que Jesus está dizendo, muitos que são luz estão se comportando dessa maneira. Não estão deixando a sua luz brilhar diante dos homens. Aqui não está falando de uma questão de você ser capaz ou não
Ele está falando, a luz que irradia não é fruto do seu potencial e nem da sua pseudo-bondade própria. Não é fruto do seu mérito, é a minha luz que está em você. E você não pode escondê-la dos homens. Jesus, olha, esse texto ele está chamando a atenção. Ele está dizendo, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Olha para você ver, irmão. Ele está dizendo, brilhe a sua luz diante dos homens. Onde você tem que brilhar? Diante dos homens. Diante das pessoas. Como eu posso brilhar diante dos homens? Agora é uma pergunta, né? Como que eu posso brilhar? Eu já entendi que eu sou luz, não posso ficar me escondendo com esse sentimento de eu não posso, quem sou eu? Eu não sei, eu sei muito pouco, né? Eu não fiz teologia, meu Deus, eu não sei falar bem, eu não sou pregador, eu ainda tenho uns problemas para ser resolvido na minha vida. Quais são as desculpas? Eu sou muito novo na igreja, só tenho 10 anos na igreja, entendendo? Eu digo, irmão, você passou de 1 ano na igreja, sai de trás desse pseudo novo convertido, viu? Pastor, sou novo convertido. Quanto tempo você está na igreja? 5 anos. Eu sou novo convertido. Eu não tenho chamada. Então o que tu está fazendo aqui? Irmão, todos nós fomos chamados. Se Jesus te salvou e te tirou das trevas, você foi chamado, meu filho e minha filha, para ser sal da terra e luz do mundo. Ou você acha que o único ministério na igreja que tem é da pessoa que está aqui no púlpito? Meu irmão, esse é talvez um dos... E que não é o mais importante em si, não. O ministério nosso mais importante, você está lá na fábrica. Lá o teu púlpito. Lá o teu púlpito. A linha de serviço é o teu púlpito. É ali que a tua luz tem que brilhar. Porque entre nós aqui, fala sério, é muito fácil, não é? Não é fácil? A gente está aqui, o ambiente contribui, né? Certo? A gente tem toda uma exigência social aqui, mas é lá que a nossa luz vai brilhar diante dos homens. É quando você tiver paciência de sentar com alguém e conversar com ela. Tua luz está brilhando. Alguém está precisando, está ali e você tem a disponibilidade de compartilhar o pouco que você tem com ela. Às vezes fala assim, eu não falo com a minha amiga, com o meu amigo, porque eu não sei muita coisa. Falo o que você sabe, mas é pouco. Ora, irmão, Jesus ensinou sobre o princípio do pouco. Tinha um desafio, meu irmão, de alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Jesus estava pregando, todo mundo passou da hora, estava com fome, e gente com fome começa a ficar nervoso, começa a dar confusão, né? A esposa começou a brigar com o marido com a esposa, as crianças começaram a chorar, e de repente começou a virar uma confusão, todo mundo com fome, no meio do deserto. Irmão, você acha que as pessoas daquela época eram diferentes de hoje? Não, tem gente que fica com fome, fica, como é que fala? Bipolar, né? A bipolaridade acende quando fica com fome, irmão. Entendendo? E aí os discípulos, Senhor, temos que despedir eles para ir. E Jesus diz, dei vocês de comer. Olha o desafio que Jesus coloca na mão dos 12. Dê vocês de comer a toda essa multidão. Mas Senhor, como é que a gente vai dar? Nem que se tivesse tanto dinheiro, 200 dinheiro, a gente conseguia comprar pão para essas pessoas. E primeiro, não tem padaria em Jerusalém, nem na redondeza que supra a necessidade desse povo de imediato. O que não fazer? Aí acontece, André, um dos discípulos, vai lá no meio da multidão, quem tem pão, quem tem pão, quem tem pão? Aparece um menininho com sua lancheirinha, né? De menino, de criança, certo? 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Não eram, irmão, 5 pães monstros, eram 5 pães para uma criança. Era precavido, né? Um menino. Ninguém levou comida, ele falou, Jesus vai demorar na pregação, vou levar. Entendeu? Levou. André trouxe o menino até Jesus. O que nós temos? Tem aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos. E eles já disseram, mas o que é isso? Para tamanha multidão. Pouquinho para tanta gente.
E o menino foi lá e entregou para Jesus. Jesus pegou, deu graças e disse, distribui entre o povo. Sabe o que significa isso? Você pode dizer, eu tenho pouquinho, mas se você colocar nas mãos certas, multiplica. Eu me lembro quando eu comecei a pregar o evangelho, com 1 semana de convertido, 2 semanas de convertido, eu não pensava se eu era novo convertido. Porque eu falava o que eu estava vivendo. Não tinha teologia, não sabia endereço bíblico, nem sabia citar versículo bíblico. Entende? Porque eu não sabia mesmo. Mas eu falava, cara, eu tô indo na igreja e Deus está mudando a minha vida. Algumas coisas que eu tava, algumas perguntas assim, tá tendo resposta, né? Tô encontrando sentido de vida. Você quer um testemunho mais forte do que esse, irmão? As pessoas estão cansadas de teoria, as pessoas querem coisa prática, simples e que pode ser aplicada na vida. E levar amigos para a igreja, irmão, falando de coisas simples. É quando você não quer compartilhar o pouco que você tem, porque você acha que você precisa ter um discurso maravilhoso. As pessoas não estão interessadas em discurso maravilhoso. Elas estão pensadas em uma pessoa que elas conhecem e que está tendo mudança de vida. Você pode falar da maneira mais simples, mas se você apresentar sinais de mudança, elas vão parar para te ouvir. Então compartilhe o pouco que você tem. Seja luz na vida das pessoas. O pouco que você tem pode ser muito para quem não tem nada. Muitos desdenharam. O que é isso? 5 pães e 2 peixinhos para tamanha multidão? Mas aquele discípulo André acreditou que aquele pouco era o suficiente para fazer grandes coisas. Porque senão ele não teria trago o menino até Jesus. Então apresente o pouco que você tem, seja fiel no pouco, sobre muito ele vai te colocar. Não espere você ter muito para você poder começar a fazer as coisas, viu? Não espere, agora eu sou líder de célula, agora eu tenho uma célula e agora eu vou começar a fazer. Não, comece a fazer quando você está numa célula. Eu estou indo numa célula, então comece a ser luz. No seu lugar de trabalho, irmão, tem pessoas que estão precisando de Jesus. A gente tem que entender que tem gente, irmão, que está vivendo nas cegas, está querendo acertar na vida. Deixa eu dizer, tem gente que está fazendo a coisa errada, mas ela está querendo acertar na vida. Ela está querendo que dê certo o casamento dela, ainda fazendo as coisas erradas. Ela está querendo que dê certo a vida dela. Ela quer sair do buraco. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando você não sabe a direção, em vez de sair, você começa a cavar para baixo. Quando você está perdido e não sabe para onde vai, em vez de se aproximar do propósito, você se distancia. Porque você está na motivação, não, eu vou dar certo, vai dar certo, eu vou fazer um negócio agora. E aí, em vez de se aproximar daquilo que é o propósito de outras vezes, você está distanciando. Mas a ignorância está te levando para esse lugar. Agora, bendito, se tem alguém passando perto dessa pessoa que sabe a direção e se cala, você vai ser cúmplice da perdição dessa pessoa. Você está passando e vendo alguém caminhando para um abismo, e aí você sabe, não pode, aí tem um abismo, Aí você, e você passa e fecha os seus lábios. Às vezes ela vai dizer, oi, sim, rapaz, tem um abismo aí na frente, cara. Já caiu muita gente aí, não vai por aí não. Sério, mano? Cara, se você não fala, eu tava indo. Você já parou para pensar que às vezes uma conversa tua com uma pessoa pode mudar a rota da vida dessa pessoa? Gente, não é brincadeira, mudança de direção muda destino da vida das pessoas, muda famílias, muda gerações. Olha, eu quero te incentivar, se você for canal de Deus na vida de uma pessoa, daqui a 30 anos, 50 anos, se você estiver vivo ainda, alguns podem estar vivos, você pode receber um testemunho, olha, porque você anunciou o evangelho para mim, falou das coisas de Deus para mim hoje, eu sirvo a Deus, meus filhos servem a Deus, meus netos servem a Deus, e você pode ter a experiência de ver 60, 70 pessoas que tiveram a vida mudada porque você teve coragem de ser luz na vida de uma pessoa. Irmão, eu estou aqui hoje servindo a Deus, pastoreando uma igreja. Minha filha está no Brasil em missão, meus filhos estão na casa do Senhor, eu me casei dentro dos princípios do Senhor, minha família serve a Deus, minhas irmãs, meus irmãos, meus cunhados, meus pais, sabe por quê? Porque um amigo meu teve coragem de ser luz na minha vida quando eu tinha 16 anos de idade. Você já parou para pensar o destino que esse rapaz mudou? Não foi só a minha vida. Não foi só a minha vida. Foi toda uma geração, irmãos. Ele talvez não tinha concebido isso na cabeça dele, mas ele fez.
Ele chegou para mim, César, vamos para a igreja? Eu disse, pô, cara, e dei tantas vezes mesmo que eu enganei ele, dizendo que ia e não fui, né? Eu cheguei uma vez, depois eu pedi perdão para ele, eu pedi a jaqueta dele emprestada para ir para danceteria, irmão, dizendo que ia para um aniversário da minha prima, e ele tinha me convidado para a igreja. Olha para você ver, não fui para a igreja, peguei a jaqueta dele, naquele tempo que é negócio de marca, né? A jaqueta da Wrangler, né? E aí eu falei, empresta a jaqueta, mano, que eu vou pro aniversário de uma prima minha, né? E eu tô sem blusa até comprar. E fui. Depois que eu me converti, depois de uns meses, depois eu falei, cara, me perdoa, aquela vez eu menti pra você. Eu peguei a sua jaqueta, em vez de ir pro aniversário da minha prima, eu fui pra danceteria, mano. Eu falando de boa, cara. Sabia, né? Às vezes a gente pensa, quando a gente é do mundo, a gente é esperto e inocente ao mesmo tempo, né? Você tem duas coisas, a esperteza e a inocência, porque você pensa que as pessoas não sabem, né? Certo? Você se acha o cara, né? Mas quem já passou por esse caminho, irmão, fala, e ele era maloqueiro, né? E ele tinha se convertido, ele falou, eu sabia disso, pai, né? Mas de boa, tá perdoado. Você pode mudar o destino de pessoas. Hoje o desafio que o Senhor tem para nós, que tal você atender a chamada de Jesus e de ser sal da terra e luz do mundo? Que tal de você entender isso na tua vida? Que você pode falar, meu grau de importância é tão pequeno. Não é pequeno. Não é pequeno, irmão. Uma pessoa que se converte se torna um instrumento de Deus nesse mundo. Se você tem entendido a missão que Deus tem te dado, a missão de Deus envolve pessoas. Missão de Deus envolve pessoas. Eu digo isso, não sou mais especial do que ninguém. Porque no começo da minha caminhada, sendo novo convertido, não sabendo nada, falando muita baboseira, né? Certo? Às vezes eu falava de Deus, de repente eu dava as escorregadas, começava a falar de umas coisas nada a ver, tá entendendo? É assim, irmão, faz parte. Verdade, irmão. A gente estava no seminário esses dias, né, de pastores, e eles falando, às vezes você pastor cobra, né, disso. Vamos fazer isso. E você no começo? Aí todo mundo, poxa vida, cada coisa que eu falava, né? De repente tava falando de Jesus, aí de repente passava uma situação assim, e já mudava o negócio, entrava outro espírito, depois voltava de novo, entendeu? Mas é o processo. Mas mesmo assim, irmão, eu era devolvido à minha consciência de novo e eu podia ser bênção. Eu sei que às vezes você fala, pastor, eu dou umas derrapadas na curva ainda. Avançando, crescendo e mudando. Você não pode exigir das suas filhinhas pequenininhas, né, Adriano, que elas tenham um comportamento de uma moça de 18 e 20 anos. Porque você entende que elas estão crescendo. E assim é Deus conosco, viu? Ele entende que você está, mas não deixa de fazer. Não é por causa disso que fala, eu não posso falar. Fale, testemunho. Obviamente você vai cuidar do seu testemunho porque você sabe que vai ter um impacto positivo ou negativo na vida das pessoas. Mas avançando. Vamos ficar em pé?